Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muitíssimo feliz de estar aqui nessa noite. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus continue com você, continue em você. E eu acredito fielmente que assim como nós receberemos de Deus aqui nesta noite, aí onde você está não será diferente. Não posso deixar de agradecer a oportunidade aos nossos pastores, pastor Júnior, pastora Dênia, não só pela oportunidade, mas por todo o investimento até aqui. Você que pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo de número 32. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço, e por esse motivo, até hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Até aqui, você pode se assentar, se possível, dando glória a Deus. Quem gostou do meu vestido, só procurar a Márcia, eu não vou falar mais nada. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui nessa noite. Deus, a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E de fato nós estamos muito felizes por estar aqui hoje. Muito felizes, Pai, por termos a oportunidade de estarmos, Pai, em tua presença, na tua casa, escutando, aprendendo da tua palavra, em nome de Jesus. Continue, ó Deus, em nosso meio, quebrando, Pai, todo o empecilho, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre Isaque, o que nós conhecemos como o filho da promessa, o que nós conhecemos como o filho que foi prometido a Abraão. E especificamente nesse capítulo 26 de Gênesis, Isaque está nos ensinando o que é superação. Isaque está nos ensinando aqui neste capítulo como superar. E esse capítulo, ele é um todo, ele inteiro, é muitíssimo interessante. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 1, que diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Observe, eu preciso que você já comece a prestar atenção daqui, a fim de que venha entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. A narrativa do texto começa dizendo: havia fome na terra, o que nos leva a compreender facilmente que a fome estava ali. A dificuldade estava ali, mas se nós observarmos, Deus também estava. A dificuldade estava ali, mas Deus também estava. E aí eu te pergunto, você vai olhar para quem? A fome estava, mas Deus também estava. Você vai valorizar mais a fome do que o pão vivo que desceu do céu? A fome estava na terra, a dificuldade estava na terra, mas Deus também estava naquela terra. Muitas vezes nós nos preocupamos com a fome em um sentido de dificuldade, de aflição, o problema que está nas nossas vidas, a fome que há na terra, e esquece do Deus daquela terra. Havia fome na terra, mas também existe um Deus daquela terra. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo de número 1, no início, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Antes de ter fome, já tinha Deus na terra.
Antes de ter a fome, já tinha Deus na terra. Antes dessa dificuldade chegar na sua vida, Deus já estava na sua vida. Quando essa aflição, esse problema que você tem agora chegou na sua vida, Deus já estava na sua vida. Deus criou a terra. E não é porque começou a ter fome, não é porque tinha fome, não é porque começou a ficar difícil. O que Deus criou, que Ele não está mais ali. Deus criou o casamento. Um exemplo prático, Deus te deu esse casamento. No início, era presente de Deus. No início, era resposta de oração. Agora, porque ficou difícil, agora porque complicou, você acha que Deus não está mais nesse relacionamento? Só porque ficou difícil aquilo que é de Deus, você acha que Deus não está mais nesse negócio? E o texto diz, além da primeira fome. Ou seja, não é a primeira vez que isso acontece. Além da primeira, não é a primeira vez que estamos vendo isso. Só que eu quero te dizer que a primeira fome não matou e essa também não vai matar. A primeira dificuldade não matou, essa também não vai te matar. Já teve problemas assim antes e você não morreu. Esse problema não vai te matar. Não vão te matar. Isso que você está vivendo agora não vai te matar. O texto diz, a primeira fome que foi nos dias de Abraão. Eu não quero dizer aqui que Isaac estava com medo da fome, ou que ele estava comparando aquele momento com o que viveu o pai dele antes. Mas eu quero estender para a sua vida dizendo, nos dias de Abraão. Se não foi nos seus dias, você está com medo por quê? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estou com crise igual fulano estava e ele faliu. Fulano não é você. A sua história não é a dele. Ah, mas com ele deu errado. Ah, mas o casamento dele foi assim. Olha, com o ministério dele aconteceu isso. E daí? Com você pode ser diferente. Com você vai dar certo. Na sua vida vai funcionar. Mas fulano deu errado. E daí? A sua história é diferente. Havia fome na terra. A fome existe na terra, mas não é ela que governa aquela terra. O que eu quero dizer é o seguinte, esse problema existe em determinada área da sua vida, mas não é o seu problema que governa a sua vida. Você tem uma dificuldade, mas não é essa dificuldade que governa a sua vida. Olha, mas a fome está muito grande, o meu problema está muito grande, eu cheguei aqui numa aflição muito grande. Eu não vou questionar o que você está vivendo. Eu não vou questionar aqui o que você está passando, se é grande ou não. O que eu quero te dizer neste momento é que independente do tamanho daquilo que você está vivendo, Deus é maior. Olha, mas o meu problema é muito grande. Eu quero te dizer que Deus é muito maior. Independente daquilo que está te assombrando hoje, Deus é muito maior. Talvez você vire para mim e diga, olha, eu cheguei aqui hoje quase chutando balde. Cheguei aqui quase desistindo de tudo, eu não quero saber, eu vou entregar, não é para mim por causa da fome. Por causa dessa dificuldade, eu vou parar. Eu cheguei aqui quase parando, mas você não vai parar. Porque o versículo seguinte diz, o Senhor apareceu. Versículo 3, se não me engano. O Senhor apareceu. Dois. Apareceu-lhe o Senhor. Deus aparece neste momento em um tempo de fome. Deus aparece agora em um tempo de falta. Deus se manifesta em um tempo de dificuldade. Olha aqui, cuidado para não achar que porque algo está em falta, Deus não vai mais aparecer. Cuidado para não começar a pensar que porque algo está faltando, Deus não vai mais se manifestar.
falta diálogo no casamento, Deus não vai entrar. Vai entrar sim, vai entrar no momento de falta, vai entrar no momento de dificuldade, vai entrar no momento de necessidade para te dar uma direção, para te dar um norte do que fazer. Deus está aparecendo agora neste texto onde tem fome, onde há falta. Deus está aparecendo agora na sua vida no meio de uma crise para te dar uma palavra. Deus está aparecendo agora no meio de uma crise para te dar uma direção. E Deus realmente dá uma direção para Isaac. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Entenda, Deus apareceu para dar uma direção. No entanto, a direção de Deus foi não. Deus deu uma direção, mas a direção foi não. Quando Deus te direciona a algo que talvez é contrário àquilo do que você esperava ou àquilo que você queria, você crê e obedece a Deus, eu vou fazer porque Deus está falando, ou você finge que não ouviu? Isso não é de Deus, não é Deus que está falando comigo. A direção de Deus naquele momento foi não. Não desças ao Egito. Não faça essa aliança. Não namora esse menino. Não anda com essas pessoas. A direção de Deus foi não. E aí ele diz: habita na terra que eu te disser. Disser. Se nós olharmos, se fosse no passado, se ele já tivesse dito, ele diria: habita na terra que eu te disse. Por quê? Porque já falou. Porém ele está dizendo: habita na terra que eu te disser. Não disse ainda, mas ele vai dizer. Ele não fez ainda, mas ele vai fazer. Sem direção é que você não vai ficar. Não fez ainda, não liberou ainda, mas você não vai sair daqui sem uma direção. Você não vai ficar sem direção, porque no próximo versículo diz: peregrina nessa terra e serei contigo. Aquele que anda com Deus não fica perdido. Aquele que anda com Deus não fica sem direção. Para onde você está indo? Para onde é que você vai? Olha, eu não sei para onde eu vou, mas eu confio naquele que me direciona. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu confio naquele que me guia. Eu não sei para onde eu vou agora, mas eu confio naquele que está comigo nessa caminhada. Versículo 6. Habitou Isaac em Gerar. Porém, se nós voltarmos no versículo, não pode deixar no 6, se for o caso, não precisa voltar não. Se nós olharmos no versículo 1, a Bíblia diz que havia fome na terra e por isso foi-se Isaac até Gerar. Por isso o quê? Por causa da fome. Ele foi a Gerar por causa da fome, mas ele habitou lá no versículo 6 por causa da direção de Deus. Não importa o motivo pelo qual você veio, desde que Jesus seja o motivo pelo qual você permanece. Não importa o motivo pelo qual você chegou, desde que Deus seja o motivo para ficar, desde que Deus seja o motivo para permanecer. Avançando no texto, no versículo 7, os homens daquele lugar perguntam para Isaac sobre a mulher dele, que foi uma situação semelhante que aconteceu com Abraão antes, e ele diz: é a minha irmã. E é interessante porque ele diz: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, olha o que o texto está frisando entre parênteses, dizia ele, não me matem os homens. Presta atenção nisso. Dizia ele, não o Senhor. Dizia ele, não era Deus que estava dizendo. Dizia ele, para que não me matem os homens. Quem está dizendo que vai morrer é você, não é o Senhor.
Quem está dizendo que vai ter morte é você, não é o Senhor. Quem está dizendo que determinada área da sua vida morreu, que acabou, que não tem mais jeito, que não vai acontecer mais nada, é você, não é o Senhor. Não foi Deus quem determinou isso. Muito pelo contrário. Lá no início Deus diz para ele assim, olha, eu multiplicarei a tua descendência. Vai ter filho, vai multiplicar. O que é isso? Deus estava falando de vida, de posteridade, de descendência. E aí ele fala agora de morte. Ele cogita a morte, mas Deus estava falando de vida. Ele cogita a morte, você fala de morte, mas Deus está falando de vida. Deus está falando de um novo tempo. Deus está falando de recomeço, da promessa que vai se cumprir. Você fala de morte, mas Deus diz que existe algo novo preparado. Deus mandou que Isaac peregrinasse naquela terra. Deus disse para ele, olha, eu sou com você, eu vou te abençoar. E Rebeca, esposa de Isaac, era resposta de oração. Aquela mulher era resposta de oração para Isaac, porque se nós voltarmos lá no capítulo 24, vai mostrar que o servo de Abraão, uma vez enviado, fez prova com Deus, foi respondido, trouxe Rebeca. Tudo isso o capítulo 24 mostra. Rebeca era resposta de oração. Olha aqui, não vão te matar por causa da sua resposta. Não vai ter morte por causa da resposta. É bonita, mas é sua. Não vai ter morte por causa da resposta se foi Deus que te respondeu. Se a resposta foi Deus quem te deu, não vai ter morte. Quem te confiou esse ministério foi Deus. O homem, num sentido, numa totalidade, o homem não vai te matar. Os problemas não irão te matar. As dificuldades dessa terra não irão te matar. Porque quem te prometeu, quem está com você, é o dono do céu. Você não vai morrer por causa das coisas dessa terra, dificuldades dessa terra. Quem te fez uma promessa, quem falou, olha, vai que eu sou contigo, foi o dono do céu. E tem muita gente ainda em nosso meio hoje, como Isaac. Muita gente que é escolhida por Deus, levantada por Deus, gente que tem promessa de Deus e que está com medo dos homens. Está com medo daquilo que é dessa terra. Medo do que o homem vai fazer, medo do que o homem vai falar. Você esqueceu quem foi que te prometeu? Você esqueceu quem é que anda com você? Quando perguntarem, não tenha medo de dizer, é o meu ministério e foi resposta de oração. É o meu marido sim, é o meu emprego sim, é meu carro sim, é o meu filho que está liberto sim. Vocês veem o que está aqui agora, mas não sabem que já tinha gente orando por isso há muito tempo lá atrás. Vocês veem o que está aqui agora, mas não sabem que lá atrás já tinha gente orando por isso. Já tinha gente clamando por isso. É o meu casamento que está transformado sim. É o meu filho que foi liberto sim. E aconteceu. É resposta de oração. Só que agora, se você observar, fica um pouco mais sério no versículo 8. Observe. Pode passar o 8, por favor. E aconteceu que, como ele, Isaac, estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela. Presta atenção nisso. Olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Isaac esteve ali por muito tempo. Abimeleque olhou por uma janela e viu o que ele estava fazendo lá dentro. Para contextualizar, eu quero te dizer que janelas geralmente trazem revelações. Por exemplo, o Eutico estava na janela e através da janela foi revelado que ele caiu, porque estava metade dentro e metade fora. Estava metade para um lado e metade para o outro.
O problema aqui é a janela ou é a forma como você se comporta diante dela? O problema aqui nesse texto é a janela ou a forma como a gente se comporta na janela. O texto diz que Isaac estava ali há muito tempo. Cuidado para a janela não começar a revelar a verdade que você mascarou por muito tempo. Cuidado com aquilo que você faz na janela, porque ela pode revelar para quem está do lado de fora aquilo que você esconde dentro. Cuidado com a janela. Ela pode revelar para quem está fora aquilo que você está escondendo do lado de dentro. A janela revela o posicionamento que a gente deveria ter tomado e não tomou. A janela revela o posicionamento que já era para a gente ter tomado, já era para ter se posicionado e não se posicionou. E aí pode ser que tenha alguém que diga, olha, fica fácil, é só fechar a janela. Por quê? Porque tem gente que prefere fechar a janela e permanecer na mentira do que deixar a janela aberta para viver uma verdade. Existem pessoas que acham mais cômodo fechar a janela, eu fecho e vivo o que eu quero aqui dentro, do que deixar a janela aberta e viver aqui dentro uma verdade, independente do que vem do lado de fora. Você põe um mapa para mim, por favor? Nossa, mas a irmã traz uma régua pro culto. Se fosse do meu tamanho, vocês entenderiam. Gente, eu tinha certeza que eu não ia alcançar aqui, tá? Não me julguem. A resolução não tá muito boa. Só quero que vocês entendam o seguinte. Gerar e o Egito. Pesquisando sobre quilometragem, pesquisando sobre a geografia bíblica daquele lugar, de antemão eu já quero deixar claro que eu não sou de exatas, conta é um processo complicado, porém, Gerar ficava muito perto de Jerusalém. E então, calculando do Egito que está aqui, lembrando, Egito é onde Deus falou que Isaac não deveria ir. Não desça ao Egito. E ele habitou em Gerar. Fazendo uma conta rápida, que não foi tão rápida assim, do Egito para Jerusalém, dá 297 quilômetros mais ou menos de avião. O que se fosse hoje daria uma coisa de 52 minutos. Do Egito a Jerusalém. De carro dá mais ou menos mais de 1.000 quilômetros, são umas 15 horas de viagem. O que eu quero te dizer com isso? Gerar está bem perto de Jerusalém. Então é mais ou menos esse tempo, 52 minutos de avião, 15 horas de carro, que daria hoje do Egito a Gerar. Do lugar onde Deus falou para Isaac não ir e do lugar em que ele estava habitando. Eu fui pesquisar a quilometragem, a geografia bíblica do local, porque eu estava inconformada que no mapa Gerar parece que estava dentro do Egito. E eu pensei comigo, por que Deus falou para o menino não descer, sendo que Gerar está quase lá dentro? Ele dá um passo, ele cai lá. Às vezes vai até sem querer, fala, ó, caiu. Por quê? Porque está muito perto. Só que no mapa está mostrando para a gente assim, a gente viu que o Egito fica bem longe de Gerar. Se o cálculo não foi certeiro, a gente errou por pouco. Mas o que eu quero te dizer é que Egito está longe de Gerar. O Egito, onde Deus falou para Isaac não descer, estava longe de Gerar. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta obedecer a Deus e não descer para o Egito se fica colado no Egito o tempo todo. Ali, Gerar não estava perto do Egito. Isaac estava bem longe do lugar em que Deus falou para ele não ir. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se Deus falou não vai, é não vá, não é ficar agarrado no negócio o tempo inteiro. Se falou não namora, é não namora, não é ficar agarrado no menino o tempo inteiro. Se Deus falou não anda, é não anda, não é eu vou ali comer um cachorro quente e depois eu volto. É não vá, não desça, não é pra ir. Gerar estava longe do Egito. Se é para obedecer a Deus, eu vou ficar onde Deus falou para eu ficar. Não faz sentido ficar colado naquilo que não é de Deus. Pode tirar, por favor.
apareceu-lhe o Senhor. O texto continua dizendo: apareceu-lhe o Senhor. E aí pode ter alguém que diz: mas Abraão foi para o Egito, em Gênesis 12. Olha, mas José foi para o Egito e Deus era com ele. José foi com Jesus para o Egito e Deus era com ele no Egito. Mas no versículo 3, no contexto do texto, nós vamos entender: Deus aparece para Isaac e diz: não vai. Deus aparece para Isaac e diz: não desça. A visão, a direção que Deus dá aqui é para Isaac. Não se baseie nas experiências alheias. Permaneça na direção que Deus te deu. Permaneça onde Deus falou que é para você ficar. Olha, mas fulano divorciou e deu certo. O outro pediu conta, foi para um outro serviço e ele está estável, está tranquilo. Deus foi com José no Egito, mas ele é com Isaac em Gerar. Deus é com você no lugar onde você está. Vai dar certo na direção que Deus te deu. Vai dar certo do jeito que você está fazendo agora. Sucesso não é estar onde o outro estava. Sucesso é estar onde Deus está. Não é sobre onde o outro estava, é sobre o lugar em que Deus está. É ficar onde Deus falou com você. Isaac não ficou pensando que poderia ter dado certo no Egito. Nossa, Deus falou para não descer, mas se eu ficasse no Egito ia ser tão bom. Ele fez acontecer no lugar em que ele estava. Não, eu já casei, mas vai dar certo se eu me casar com outra pessoa. Vai dar certo, eu vou ser mais feliz se eu estiver com outra pessoa. Não. Vai dar certo com a pessoa que você está. Vai dar certo quando você mudar as atitudes, orar pelo casamento. Você será feliz no lugar em que você está. Não, mas assim, se for pensar, eu acho que Deus ia me usar mais se eu fosse para outra igreja. Não sei, eu estou sentindo no meu coração que se eu fosse para outra igreja, Deus ia me usar muito mais. Adianta ir para outro lugar e continuar com as mesmas atitudes? Adianta trocar de lugar e continuar fazendo as mesmas coisas? No versículo 12, Isaac fez a parte dele. Isaac estava naquela terra, estava em Gerar e ele fez a diferença onde estava. E semeou Isaac naquela mesma terra. Ele plantou, ele lançou a semente naquela mesma terra, naquele mesmo casamento, naquele mesmo ministério, naquele mesmo emprego. Ele investiu onde ele estava. O investimento dele foi onde ele estava. Investiu tempo no lugar em que ele estava. Fez cursos para agregar na empresa em que ele estava. No lugar em que ele estava, ele queria ser melhor ali. Só que o texto deixa claro que Isaac plantou. Ele não esperou ninguém abrir a terra e lançar a semente para ele. Isaac plantou. Ele não esperou ninguém fazer aquilo que ele deveria estar fazendo. Ele queria colher, ele foi lá e plantou. Queria crescer em determinado ministério, não ficou esperando alguém plantar para ele. Não ficou esperando alguém orar por ele, alguém ler a Bíblia para ele. Ele foi lá e plantou. Ele plantou e colheu, porque Deus o abençoou. No entanto, nesse versículo tem um verbo que está claro, mas não aparece. Tem um verbo que está claro, mas não está escrito. Ele esperou. Plantou onde estava, esperou e colheu. Porque entre plantar e colher, tem que esperar. Tem que esperar crescer para colher. Se você está plantando em alguma área da sua vida hoje, até colher o resultado, você tem que esperar crescer. Deus já te abençoou, de fato. Eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que Deus já te abençoou. Mas isso não quer dizer que porque Deus já te abençoou, vai acontecer na sua vida da noite para o dia. Não quer dizer que aquilo que você plantou vai crescer da noite para o dia. Deus te abençoou, mas existe um tempo.
Só que o texto diz, colheu naquele mesmo ano. Não foi no mesmo dia, não foi na mesma semana, não foi no mesmo mês, mas ele colheu no mesmo ano. Profeticamente, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus já te abençoou. E aquilo que você está plantando hoje, você colherá no mesmo ano. Olha, eu estou plantando e eu não colhi nada. Não cresceu nada na semana, não cresceu no mês. Tem, meses, desde janeiro que eu estou plantando e nada do negócio crescer. Não colheu ainda, mas vai ser ainda este ano. Mas a gente já está em agosto e nada aconteceu. Vai ser ainda esse ano. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Nós vamos colher ainda esse ano. E o texto diz sobre Isaac: engrandeceu, enriqueceu, ele se tornou muito poderoso. Porque ele estava onde Deus falou para ele ficar. Ele estava onde Deus falou para ele ficar. Se Deus te direcionou para algum lugar, Ele vai te honrar lá dentro. Se Deus te direcionou, seja o que for, eu estou falando de todas as áreas, seja um emprego, independente de onde seja, Deus vai te honrar lá dentro. Deus vai te fazer prosperar lá dentro, independente da situação. Isaac cresceu tanto, ele ficou tão rico, que a Bíblia diz que os filisteus o invejavam. Eles tinham inveja daquele homem. Diz que todos os poços que foram cavados antes pelos servos de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Não era pouca terra, era muita terra. Eles investiram tempo jogando terra no poço dos outros. Aí o versículo 16 diz que Abimeleque chegou a falar com Isaac: olha, sai dessa terra, vai embora, porque você já é poderoso demais para nós. Não vai dar para você ficar aqui. Não vai dar para você continuar com a gente. Aí a Bíblia diz sobre Isaac: mudou-se de lá. Não discutiu, não bateu o pé, não pediu vingança em oração. A Bíblia só diz: mudou-se de lá. Por quê? Não faz sentido viver o propósito com quem não compartilha da mesma visão. Não faz sentido viver o mesmo propósito com alguém que não compartilha da mesma visão. Isaac tinha muitos animais, muitos homens a seu serviço. Ele poderia dizer: não, eu vou ficar aqui com vocês. A gente vai ficar aqui, vai ficar junto. Porém, eu não vou deixar de seguir em frente por causa de quem quis ficar para trás. Eu não vou deixar de seguir para aquilo que Deus tem para mim por alguém que quis ficar para trás. Eu quero ir caminhando para o final. Isaac cavou os poços que os filisteus entulharam. Aqueles poços que foram cavados nos dias de Abraão, que os filisteus entulharam, Isaac foi lá e cavou. E além disso, ele ainda cavou 3 outros poços, dos quais 2 os filisteus discutiram porque Isaac estava cavando ali. Ele cavava: não, mas é meu, e dava aquela discussão. Beleza, eu cavo outro, e foi outro. E nisso 3, dos quais 2 deram problema. Eles estavam entulhando aquilo que Isaac fazia. É gente que não se esforça para fazer, mas se esforça para te parar quando você está fazendo. Não quer fazer, mas quer te parar quando você está fazendo. Só que agora Deus aparece e fala a mesma coisa do início com Isaac. Lá no versículo 24. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão. Ele aparece e fala a mesma coisa do início: eu sou contigo. No início eu fui contigo. Agora que estão querendo te parar, eu permaneço com você. Agora que estão tentando te fazer parar, eu permaneço na sua vida. Eu permaneço fazendo acontecer na sua história. E então, a gente fecha com o 4º poço que eles cavaram. Os filisteus discutiam por causa do poço
Isaac ia lá e cavava outro. Eu entendo que é como se ele estivesse dizendo para aqueles homens: vocês querem me fazer cansar, mas eu vou ensinar como é não desistir. Vocês querem me cansar, mas eu vou ensinar para vocês como é que não desiste. Do versículo 26, Abimeleque vai até Isaac. Isaac fala para ele: olha, você não gosta de mim, você me aborreceu. Por que vocês vieram? O que vocês estão querendo fazer? Que ele vai procurar Isaac, ele vai conversar com Isaac. E é preciso ficar claro que Isaac não tinha culpa. Os filisteus mandaram ele ir embora. Os filisteus falaram com ele que era para sair dali. Fizeram de tudo para atrapalhar. Só que eles voltaram, Abimeleque mais um, até Isaac e disse: vimos que o Senhor é contigo. Nós vimos que o Senhor tem te abençoado. Aqui, vamos fazer as pazes. Vamos ficar de boa, acabou, não tem mais problema. Nós temos visto que o Senhor é contigo. Isaac não rendeu, não bateu o pé. Nós não vemos Isaac mandando indireta para ninguém no Facebook. Mas eles viram e falam: eu sei que o Senhor é contigo. Não precisou fazer nada. Eu sei e reconheço aquele que está na sua vida. Isaac conversa com ele, oferece um banquete, come, bebe. Comida geralmente resolve muita coisa, né? Muito problema que tem. A comida, não, comeu, bebeu, se despediu e foram embora. Isaac se despediu deles e foi todo mundo embora, ficou todo mundo em paz. Olha aqui, não serão todas as pessoas, mas pode ser que Deus permita vir até você gente que te abandonou, gente que te mandou embora, gente que te fez mal, gente que te prejudicou, mas não é para você se vingar. Não é para falar: ó, eu falei que ia voltar. Não, porque é assim mesmo, tem sabor de mel. Não, não é para debochar. Não é para fazer pior com ele. Não, porque deixa ele vir agora. Vem falar comigo para ver. É para resolver. É para ficar em paz. É para perdoar. E eu quero deixar claro aqui que perdoar não é para ficar um agarrado no outro o tempo todo. Não é ficar ali para cima e para baixo os dois juntos. Isso não tem nada a ver com perdão. Se quiser, beleza. Mas perdão é lembrar do que fizeram com você. E a partir daí, quando você perdoa, você não sofre mais. É você lembrar e não sofrer mais. Olha, a gente vai ali, vai tomar um açaí, vamos todo mundo junto? Vamos, não tem problema com você, não fica olhando de cara feia, não fica virando o olho, não fica, lá, chegou. Ai, não aguento. Chegou quem não devia. Não tem necessidade, porque, olha, eu perdoei, mas é eu aqui e ela lá. Não, porque ela lá, quem chegou? Não quero. Isso não é perdão. A partir do momento que eu perdoo, eu convivo. Eu não estou falando aqui, gente, de eu vou fazer um almoço lá em casa e vou chamar todo mundo. Não estou falando disso, eu estou falando que você consegue conviver, você consegue estar junto, você consegue estar ali numa roda de conversa sem ficar olhando torto, sem ficar batendo ali, ó, o pé, de novo essa menina, esse menino aqui. Por quê? Porque eu perdoei. E quando eu perdoo, eu sou liberta. Quando eu perdoo, quando acontece essa libertação na minha vida, você não vê a pessoa passando e a outra fazendo cara feia. Você não vê ela falando mal do outro com os outros. Por quê? Porque perdoou. Porque não sente dor mais. Porque ele foi liberto. Ao perdoar, ao ficar em paz com Abimeleque, diz a Bíblia que no mesmo dia, não foi na mesma semana, no mesmo dia, os servos de Isaac foram falar com ele sobre o poço e disseram: olha, achamos água. Mas o texto diz que eles só falaram isso com Isaac: achamos água, depois que ele conversou com Abimeleque. Depois que tudo se resolveu. Depois que os dois se acertaram, ficaram tudo em paz, ele falou: achamos água. Quando você decidir perdoar, quando você decidir superar, vai ter água, vai ter vida, vai ter novidade, vai ter algo novo te esperando. Às vezes basta um perdão para que portas inimagináveis sejam abertas na sua vida.
cavar é a mesma coisa que fazer esforço. Não é fácil, não é uma coisa fácil de se fazer. Aquele que cava está esforçando. Quem capinou lote aí sabe. Só que não adianta cavar e não perdoar. Não adianta cavar o poço e estar com raiva do filisteu. E estar com raiva da outra pessoa. Ou seja, não adianta esforço se não tiver verdade. Não adianta se esforçar se não tiver verdade. E eu termino falando sobre superação, que no dicionário significa basicamente, se quiser projetar, no dicionário significa basicamente a ação de superar. É a ação de ultrapassar uma situação desagradável. Superar é um verbo e superação significa basicamente aquilo ali, a ação de vencer, de conseguir a vitória. Porém, quero dizer que eu não estou falando isso apoiada no dicionário ou na Bíblia, eu não estou falando assim diz o Senhor por conta própria, por minha conta. Se nós observarmos bem a palavra, nós podemos encontrar uma super ação. Super é algo extraordinário. Super homem, não é um homem comum, super-herói. É uma coisa que está acima. Uma super ação. Super, uma ação extraordinária. É a ação de deixar para trás aquilo que queria ter me deixado lá atrás. Aquilo que queria ter me deixado paralisado lá atrás. É a super ação de passar por cima de algo que achou que fosse me vencer. O problema que achou que fosse me vencer. A fome, a dificuldade que achou que fosse me fazer parar. Super ação. É a ação de olhar para Jesus e não aquilo que queria me fazer desistir. Super ação é manter os olhos fixos no autor e consumidor da nossa fé. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos orar da seguinte forma. Deus, realmente eu reconheço que teve pessoas, teve situações, teve problemas que quiseram me fazer parar, que quiseram entulhar os meus poços, mas a gente vai ser sincero na oração. Não fica entulhando o poço dos outros e depois orar falando que estavam tentando te desanimar, não. Nós vamos orar e falar, Deus, tinham tentado entulhar os meus poços, mas hoje eu quero ter uma super ação. Hoje eu quero ter a ação de não desistir. Hoje eu quero ter a ação de não parar. Assim como o Senhor estava com Isaac, eu creio que o Senhor está comigo. Pode ficar como você quiser, só feche os seus olhos e vamos orar nesse momento de verdade. Vamos orar agora com verdade e dizer, Deus, eu não quero parar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor Deus, junto com aqueles que vieram ao culto, aqueles que estão nos assistindo. E eu quero, Senhor, orar com eles. Orar, Senhor, por eles. Porque assim como o Senhor era com Abraão, assim como o Senhor era com Isaac, o Senhor está conosco. Deus, o Senhor é imutável. No caráter do Senhor não há sombra de variação. E por isso nós queremos orar e dizer que mesmo que tenham tentado nos parar, nós não vamos desistir de cavar. Nós não vamos desistir de fazer esforço. Nós não vamos desistir de continuar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos e queremos neste momento perdoar. Nós queremos neste momento, Pai, perdoar pessoas que talvez nem sabem que nos feriram de alguma forma, que nos atrapalharam de alguma forma, mas nós queremos perdoar agora. Nós queremos, Deus, citando o nome desta pessoa, nós queremos perdoar, Deus, nosso coração que estava preso, não por causa de alguém, mas porque nós queremos viver algo novo. Nós queremos perdoar, porque nós aprendemos que a partir do momento que é liberado um perdão, Senhor, coisas novas chegam, coisas novas são liberadas, coisas novas, Pai, acontecem em nome do Senhor Jesus.
olha para a gente de uma forma diferente nessa noite. Deus, nós acreditamos que existe algo novo preparado. Nós acreditamos que existe algo novo reservado para cada um de nós aqui nessa noite. Deus, nós cremos que iremos cavar os poços, que iremos, Senhor, plantar nessa terra, e ainda neste ano nós colheremos, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor já nos abençoou. Deus, a Bíblia diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E eu ligo agora neste momento em nome de Jesus, Pai, a vitória, o testemunho, a colheita, Senhor, o novo da parte do Senhor, que será noticiado, que será, Senhor, avisado essas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Liga no céu, a fim de que seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, você pode se assentar rapidamente para irmos caminhando para o final. Eu quero neste momento convidar você que quer aceitar Jesus, você que fala, olha, eu sei que chegou o momento de reconhecer, de confessar Jesus como meu Salvador. A Bíblia diz que aquele que crer em seu coração e confessar com seus lábios será salvo. Aquele que confessar com a sua boca será salvo. Não que tenha que ter um momento, eu senti que chegou o momento, porque não é uma questão de sentimento, e sim de decisão. Eu decido que hoje eu vou tomar uma posição. Eu decido que hoje eu vou mudar de posição. Você que quer aceitar Jesus ou que já esteve com Jesus e se desviou e não quis mais, entregou os pontos, chegou na metade do caminho e falou, eu não quero mais,
Eu gostaria que vocês que estão aqui, gostaria que você levantasse sua mão, sinalizasse para mim que você pode vir se quiser, mas daí mesmo onde você está, eu oro por você, juntamente com os intercessores, com a igreja, nós vamos orar por você e hoje vai ser o marco de uma nova história na sua vida. Só sinaliza para mim, para que eu possa ver, e daqui mesmo a gente ore. E você que está em casa, escreve pra gente, põe um emoji, fala eu quero, põe qualquer coisa aí, porque sinaliza pra gente, porque os pastores da Cura Church, o Ministério de Consolidação, estão apostos para te receber, para te consolidar, e você não vai ficar sem esse apoio. Eu quero crer que hoje é uma noite de salvação. E eu vou orar neste momento. Eu gostaria que você que pode, ore comigo agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar de uma forma especial neste momento, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e pela fé eu quero acreditar que almas estão sendo salvas neste momento. Senhor, todo aquele que está te confessando agora, seja do outro lado assistindo essa transmissão, aqueles que depois irão assistir, aqueles que estão aqui agora, Pai, e confessando, dizendo: Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e libertador da minha vida. Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, com letras de ouro, de sangue e de fogo, para não sair nunca mais, em nome de Jesus, a fim de que o Senhor seja glorificado nestas vidas, a fim de que eles venham dar frutos, Pai, em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, dízimo e oferta, rapidamente, você sabe no que nós acreditamos, você sabe como é pregado o dízimo e oferta aqui na igreja, porque é fato que é por amor que eu faço, porque eu amo, eu faço porque eu sou generoso, porque eu quero abençoar a obra missionária. Você que está em casa, está aparecendo aí todos os dados da conta, tudo, QR Code, está tudo na sua tela. Tira o print para você não perder, para você não esquecer, anota, mas é uma decisão abençoar a obra missionária. Se eu faço por obrigação, eu estou fazendo porque vocês estão mandando fazer o quê? Eu não estou te mandando fazer nada. Eu estou te falando que sem amor nada adianta. Eu estou te falando que não existe como entregarmos para Deus, fazermos para Deus e Deus não fazer para nós. Porque Deus tem feito por nós antes mesmo que fizéssemos alguma coisa. Deus tem feito por nós, Deus já fez por nós antes mesmo que tivéssemos a atitude de fazer alguma coisa. Tem a maquininha aqui, só você levantar a mão que o Ramon vai até você. Mas está pedindo dinheiro, querido. Eu tenho falado muito isso porque a igreja, a câmera, todo o sistema que faz com que a palavra de Deus chegue do outro lado, cadeira, gente, ar-condicionado, tudo. A gente não... a gente vai orar e tudo vai se resolver, tudo vai ser pago. A gente ora, só que é pago com dinheiro, com dízimo e oferta, com dinheiro que move o mundo. O capitalismo. É com isso que é sustentado, que é pago. É claro que a gente ora e Deus provê, Deus abre portas, Deus levanta pessoas, mas é através do dinheiro. E eu creio que aquele que faz, aquele que está fazendo neste momento, não vai ficar sem receber, não vai ficar sem uma resposta de Deus, não do que Deus faça, porque você está fazendo, mas independente de você fazer, Deus te mostra que Ele já fez. Deus te mostra que já está pronto. Eu quero orar por aqueles que estão aqui e que trouxeram, aqueles até mesmo que não trouxeram, que você fala: olha, a situação está crítica, não tem jeito, não está tendo como, a porta está fechada. Estava. Eu quero declarar sobre a sua vida o que diz lá na Bíblia: eis uma porta aberta diante de ti. Jesus é a porta e eu quero acreditar que ainda essa semana, hoje é quinta-feira, você vai receber um telefonema. Minha filha, mas a gente está no meio de uma crise. E daí? Deus não está preso à crise. Deus não está preso à situação financeira. Deus é Deus e Ele pode fazer independente de qualquer coisa. Deus, em nome do Senhor Jesus,
Eu oro mais uma vez aqui nessa noite, juntamente com os meus irmãos, Senhor, consagrando ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta. Pai, todo aquele que trouxe, que o Senhor o abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor, Deus, faça com que ele venha, Pai, ser honrado 100 vezes mais em nome de Jesus. Pai, porque é incontestável que na Cura Church o nosso dízimo, a nossa oferta é investido. O nosso dízimo e a nossa oferta dá frutos e nós podemos perceber isso. Pai, aqueles também que não trouxeram, que não têm, aqueles que chegaram aqui achando que é o fim, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor faça algo novo acontecer para mostrar que até mesmo na crise o Senhor continua sendo fiel. Até mesmo na crise o Senhor faz os seus contarem testemunhos. Eu ligo, Senhor Pai, aliás eu já creio que está ligado na terra e no céu a vitória, a resposta, a porta aberta de cada um deles que estão aqui, que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Começar pelo curso? Gente, estudo escatológico. Toda quarta-feira, às 7h30, 7h30, lá no 8 horas, né? 8 horas no canal do YouTube. Gente, ontem teve aula, toda quarta. O negócio foi sem cabimento, vocês não têm ideia, O negócio foi um... Não sei explicar, eu não vou ficar aqui falando com vocês como que foi, porque eu não sei falar, eu não tô normal desde ontem. O negócio foi, nunca fui, né? Muito normal. Mas depois dessa, gente, é coisa que a didática é maravilhoso. É uma coisa sobrenatural. E aí muita gente fala assim, mas eu não entendo a Bíblia. Por que não entende, será? Porque eu não estou assistindo. Porque dá 8 horas e eu vou ver novela e não entro no YouTube. Pronto, falei. Aqui, ó, não, menina, mas é que minha memória é ruim, eu não lembro. Coloca o despertador. O despertador não deixa a gente esquecer de nada. Põe lá, ó, a aula com a pastora. A aula no canal do YouTube da Cura Church. Todo dia, toda quarta tem link lá nos grupos, então esquecer você não vai. Tá sendo muito forte. Próxima quarta não deixe de participar. Gente, o Léo da comunicação, se inscrevam no canal. Você que está em casa, inclusive, que não se inscreveram ainda, tá aí, ó, de vermelho embaixo. Se inscrevam no canal e ative o sininho, que quando o culto começa o YouTube notifica, tá? E o Facebook também, se você já curtiu a página. Culto FOG, dia 5 de setembro. Impulso. Vai para trás, para ir para frente. Participação, Vitor Braz. Eu tive notícias que o menino canta muito. É ele que vai estar ministrando louvor. Diz que o menino canta demais. Então venha, não perca. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Olha esse tema, gente. E tem o sorteio dos jovens também. Porque como tem sido dito aqui, o dízimo que entra, o que é dizimado, ofertado na igreja, eles não têm acesso. Então, todo mundo que eles convidam, tudo é eles que fazem. Com o dinheiro deles, eles que movem. Então, ajude eles também. Só R$2. O que você vai fazer com R$2, meu filho? R$2 agora, eu acho que você não compra nenhum gulão. Ajuda os meninos aí. Participe do sorteio. Tem alguém com a rifa hoje? Tem ninguém com a rifa hoje, não? Você pode abençoar a si mesma. A Joyce está ali na porta sinalizando para mim. Abençoa os meninos em nome de Jesus. Encontro... Gente, para. Encontro de mulheres, dia 12 de setembro. Aqui, eu vou te falar só uma coisa. Pra você ter ideia de como que o negócio tá profundo. Vão ter 2 cultos no mesmo dia. Por que vai ter 2 cultos? Porque um só não tá cabendo. 5 horas da tarde e 7h30 da noite. Cadê a pastora? Ainda tem vaga? Procura a pastora Shirley ali no final, porque se você falar comigo, eu não posso, que eu chego em casa e esqueço de falar no WhatsApp, já fala agora. Que ela tá ali, já fala, põe meu nome, porque depois fica. A gente teve que abrir mais vagas, porque de primeira acabou, foi tudo. Então, tem mais vagas abertas, por enquanto ainda tem algumas, procure ela e dê o seu nome. Você que está em casa e poderá vir,
Manda para ela no WhatsApp, põe no grupo, se você estiver no grupo. Desfazendo laços. Gente, o negócio vai ser profundo. Desfazendo laços. Você não vai sair daqui amarrado com nada nessa vida, mas pelo amor de Deus, tá amarrado não, tá solto, tá desamarrado. Quem esteve aqui no último encontro de mulheres sabe como é que foi. Sabe o que aconteceu? Eu não vou falar, vou te deixar curiosa para você vir neste culto, tá? Então é só procurar a pastora Shirley ali e dar o seu nome para ela, tá? Antes que lota. Gente, não tá dando. Eles não estão perdoando. Aqui, ó. Um sábado depois do encontro de mulheres vai ter o culto FOG no primeiro, culto de mulheres no segundo, no terceiro é o culto de homens. 19 de setembro, 7h30 da noite, encontro de homens. Ninguém aqui conhece o pastor Jefferson, é aquele irmão ali atrás, tá? Só procurar ele, os homens, dê o seu nome, porque eu soube também que tá lotando, né? O Wesley Santos, que vai estar aqui, do preto no branco, e canta pouco também, né, gente? Canta só um pouquinho, quase nada. Vai estar aqui e eu tenho certeza que vai ser muito forte, porque a última vez que eu entrei ao vivo pra assistir o culto de homens, já entrei tomando pra cara fora. Então, o negócio foi profundo. E esse não vai ser diferente. Procure o pastor Jefferson lá, dê o seu nome, porque depois fala assim: ah, eu não vim porque não tinha lugar. Tinha sim, só que você não deu o seu nome. Então, depois não tem como ficar reclamando, não. As vagas são limitadas, tem poucas. Como é que tá? Pois é. Então, procure eles lá, dê o seu nome rápido, pra não ficar reclamando depois. Mais alguma coisa? A gente encerra aqui. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vocês vão sair daqui abençoados. Eu creio, gente, fielmente, que hoje está acontecendo algo diferente. Existe algo novo. Quantos cultos tem que está sendo falado isso aqui? Existe algo novo preparado. Que o grande amor do bom Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus levem vocês dispostos, superando para casa em nome de Jesus. Você que continuou conosco e ainda não compartilhou, compartilhe o link do culto, manda para as pessoas. E muito obrigado pela sua presença. É sempre muito importante ter você aqui conosco. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.